outro tema que nós estamos estudando durante esse semestre, nosso tema do ano, que nós vamos estudar até o final desse semestre, nessa série que nós estamos falando sobre fazer discípulos. Nós já vimos várias mensagens, essa é a 10ª mensagem que nós estamos do tema, e começamos com as primeiras 6 mensagens falando sobre o que é o discipulado, o que é ser discípulo, e a partir daí, hoje na 4ª mensagem da 2ª divisão da série, estamos falando sobre o que envolve, como fazer discípulos e o que está envolvido em fazer discípulos. Na semana anterior nós falamos um pouquinho sobre os aspectos do discipulado. Os 2 aspectos, você lembra, nós fizemos uma ilustração, que é muito utilizada no contexto do aconselhamento, sobre o rio do discipulado, começamos com isso semana passada, e falamos sobre esses aspectos que envolve o discipulado a partir daquele que não conhece o Senhor, para ele entrar nessa caminhada de discipulado, de ser um discípulo de Jesus, e também daquele que conhece o Senhor, que nós devemos investir nossa vida no crescimento do nosso irmão, no discipulado. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre, pensando nesses aspectos, uma qualidade, uma característica, na verdade, necessária para fazer discípulos. E a característica nosso tema de hoje é o esforço no discipulado. A disposição no discipulado, que vai envolver esforço consciente e dedicação total à missão que o Senhor nos confiou. Então nós vamos falar sobre isso hoje, a disposição necessária, o esforço necessário no discipulado para que nós façamos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Não há possibilidade de discipulado sem envolvimento, sem esforço consciente e dedicação total. Quando nós olhamos para o Evangelho, para as palavras de Cristo, para aquilo que nós vemos nas Escrituras, quando o Senhor Jesus Cristo chama pessoas, Ele chama pessoas para uma vida totalmente dedicada. Não há possibilidade de você, como muitos tentam fazer hoje em dia, falar assim, eu tenho o meu trabalho, eu tenho minhas coisas aqui, e eu vou dar um tempinho da minha vida para Jesus. Quando Jesus chama, Ele chama uma entrega total. Ele chama uma dedicação total. Não significa que você vai deixar de trabalhar, não significa que você vai deixar de fazer as outras coisas, mas o seu foco, o seu esforço, sua dedicação deve estar relacionada à missão que o Senhor nos confiou. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, de maneira bem simples, bem dinâmica aqui, mas eu queria começar com uma ilustração. E a pergunta que eu quero fazer antes da ilustração é: você está disposto a fazer discípulos? Você está disposto? Quem está disposto a fazer discípulos aí? Levanta a mão. Nem todo mundo, mas boa parte. A outra pergunta é: até que ponto ou até onde vai a nossa disposição? E eu vou trazer uma ilustração, uma história, na verdade, que eu li algumas semanas atrás na internet, de um pastor chamado Francis Chan, que é filho de chineses. Tá? Ele tem um ministério nos Estados Unidos, mas ele é filho de chineses nativos, e ele foi com a filha visitar um culto clandestino na China, da igreja perseguida na China. E ele relata o seguinte: me lembro quando eu e minha filha fomos a um culto clandestino na China anos atrás. Os jovens oravam com tanta paixão, clamando a Deus para enviá-los para lugares mais perigosos. Eles estavam realmente esperando morrer como mártires. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu ainda não consigo superar o amor por Jesus que aquela igreja tinha, o pastor relata. Chan ficou espantado quando ouviu as histórias de perseguição dos chineses e explicou a eles por que estava tão intrigado. Eu disse a eles que a igreja no Ocidente não era nada daquilo. Não consigo expressar o quanto foi constrangedor tentar explicar que as pessoas frequentam cultos de 90 minutos, uma vez por semana, e que é isso que nós chamamos de igreja. Eu contei como as pessoas mudam de igreja se encontram uma pregação melhor, uma música mais emocionante, programas mais desenvolvidos para os seus filhos. Quando eu descrevi a vida da nossa igreja, eles começaram a rir. Não foram pequenas risadas, eram gargalhadas. Eu me senti um comediante.
mas só estava descrevendo a nossa igreja. E aí a frase final que mais me marcou quando eu li essa reportagem, ele diz assim: eles achavam ridículo que pudéssemos ler a mesma Bíblia e vivêssemos algo tão incompatível. O relato do pastor contando sobre a igreja na China, perseguida, e como eles estavam dispostos a dar a própria vida, literalmente dar a própria vida, por causa do evangelho, para fazer discípulos, para cumprir a missão, e a serem enviados para lugares mais perigosos. Eles já estavam num lugar que era perseguido, né? Mas a serem enviados a lugares mais perigosos para cumprirem a missão. Havia uma disposição. E a pergunta é: como essa disposição é revelada? Essa pergunta que nós queremos responder hoje, de forma breve, em 3 pontos aqui. Em primeiro lugar, a disposição de fazer discípulos, ela é revelada no esforço. Eu quero citar esse texto que nós já estudamos algum tempo atrás, quando houve a exposição da carta aos Colossenses, mas eu quero lembrar esse texto a nós. Paulo diz o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está falando da sua missão de fazer discípulos, de advertir, ensinar a todo homem, apresentar todo homem completo ou perfeito em Cristo. Ou seja, esse processo de discipulado que ele está fazendo com aqueles que conheceram o Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala da postura dele com relação ao discipulado. Eu me afadigo. A palavra aqui é a palavrinha que deriva a nossa palavra agonia. A palavrinha do grego que deriva essa nossa palavra. A ideia de você lutar até o fim, até as suas últimas forças. É a palavra que Paulo usa aqui. Eu me afadigo esforçando-me o mais possível. Nós vivemos em uma sociedade em que isso é descartado. Ontem tivemos um bom grupo de jovens aqui, foi um tempo muito bom, e nós estávamos refletindo sobre isso, sobre o entretenimento e como o entretenimento se torna idólatra na nossa sociedade. Como é fácil você cair na idolatria do entretenimento, do prazer. Então tudo aquilo que envolve esforço é algo que é rejeitado pela nossa sociedade hoje em dia. Então qual é o sonho dos jovens que estão indo para o mercado de trabalho? Ganhar bem sem ter muito trabalho. Ganhar bem sem ter muito esforço. Então nós vemos uma sociedade que desvaloriza o esforço. Que se eu posso fazer algo e receber um benefício sem ter que me esforçar, muito melhor. Agora Paulo fala que a vida dele de fazer discípulos, de cumprir sua missão, era uma vida que envolvia esforço consciente. Eu me afadigo e vale a pena se afadigar por isso. E nós não vamos expor o texto todo, novamente, mas se você volta alguns versículos nesse texto de Colossenses, Paulo está falando que ele faz isso em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, esse esforço consciente, essa disposição de se esforçar para servir de edificação para a igreja de Cristo. Se você for parar para pensar, nada na vida, ou praticamente nada na vida, é obtido sem esforço. Se você quer aprender uma nova língua, você vai ter que se esforçar, né? Não tem uma fórmula mágica. Se você quer obter uma formação, se você quer passar em um concurso, ou uma grande faculdade, se você quer desenvolver um novo hábito, não é verdade, Daniel? É difícil, né? Tem que ter esforço. Eu estou falando com o Daniel porque a gente está num grupo tentando criar hábitos, né, diferentes. A vida cristã envolve esforço. Tanto para a santificação, que não é o nosso foco aqui hoje, para uma vida
crescente de adoração ao Senhor, de novos hábitos de adoração, quanto para o cumprimento da missão. A ideia é que se você não está focado nisso, você não irá se esforçar. Se isso não é algo relevante, se não está no foco da sua vida, você não vai se esforçar por isso. Você pode ouvir. E, meu irmão, nós estamos num tema esse ano que não é um tema novo. Pelo contrário, é um tema que todo mundo que tem pouco tempo de igreja já ouviu. Quem é que não sabe que a nossa missão é fazer discípulos de Jesus? Todos nós sabemos. A questão não é de consciência, de entendimento. A questão é de foco, que vai gerar esforço para que isso se torne realidade. Então a dedicação, em primeiro lugar, ela é revelada através do esforço. Por isso a pergunta é: você tem se esforçado para cumprir sua missão? Para ajudar seu irmão a crescer? Para representar bem a Cristo, fazer discípulos? Você está disposto? Vamos voltar à pergunta inicial lá. Você está disposto a fazer discípulos? Disposto a doar um pouco do seu tempo? Disposto a doar seus talentos? Disposto a doar a sua vida para cumprir a missão que o Senhor deixou? Então a disposição ela é revelada no esforço, mas a disposição também é revelada na autonegação. O texto que nós consideramos semana passada, inclusive, eu não foquei muito nesse versículo porque eu queria trazê-lo hoje de maneira mais específica. Paulo também falando sobre o seu ministério, de fazer discípulos, ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Paulo está falando: minha vida tem um valor só. Ela não tem valor nenhum. Ela não é preciosa para mim. Na verdade, ela tem um valor: quando eu completar o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. É a expressão que ele usa aqui. Nossa vida tem valor quando nós cumprimos a missão que o Senhor nos deixou. Você pode ser alguém muito bem sucedido, socialmente falando. Pode ter o emprego que você deseja, pode ter muito dinheiro, pode ter bons relacionamentos, mas da perspectiva de Cristo você vai ser bem sucedido, sua vida vai ter valor quando você cumprir a missão que Ele está dando para você. Basicamente é isso que Paulo está falando, e é interessante, nós não vamos para esses textos por causa do nosso tempo, mas quando Paulo fala a respeito de tudo aquilo que ele tinha, toda a sua formação aos filipenses, né? Todo o seu currículo religioso, ele fala: isso tudo para mim perdeu o seu valor, porque agora eu tenho algo muito maior, que é Cristo, e o ministério que recebi de Cristo. Então tudo aquilo que a sociedade valoriza perto do que Cristo é e da missão que Ele nos deixou, não tem valor. É isso que Paulo está falando aqui. Não há valor. Minha vida tem valor em uma coisa: em Cristo e no ministério que Ele deixou para mim. É nisso que há valor. Eu não combinei com o pastor Carlos, mas você já leu a pastoral de hoje? Se não leu, não leia agora, mas leia. Tá bom? Para que você existe? A pergunta da pastoral, ela não é nova, mas ela é sempre importante pela nossa reflexão. Quando nós cumprimos o propósito da nossa existência, isso vai envolver a autonegação. Perguntas como: deixar de fazer o que eu desejo, de viver os meus sonhos, o meu conforto, o meu entretenimento, o meu tempo, minha vida, para investir na vida de outros, isso na sociedade atual é loucura. Numa sociedade em que cada um valoriza apenas o que é seu e corre atrás do que é seu, pensar nisso é loucura. Agora, da perspectiva de Cristo e do seu Evangelho, é a única vida que vale a pena ser vivida.
Nesse texto que nós consideramos semana passada, ele termina com a expressão de Paulo citando as palavras de Cristo, que ele diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. É a negação de si para servir a Deus e o próximo, onde se encontra verdadeiro propósito na vida. E por fim, a disposição que é revelada também nos sofrimentos. Filipenses 1:29, o texto que eu separei para a nossa reflexão aqui, Paulo diz: porque vos foi concedida a graça. O que é graça? É um favor divino, uma bondade divina. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. E não somente de crerdes nele. Você consegue... Faz sentido esse versículo? Na nossa mentalidade atual, não. Nenhuma. Paulo está falando assim, ó. Vamos colocar o versículo em outras palavras. Porque Cristo te abençoou. Ele não deixou você só crer nele. Ele te abençoou para você sofrer por ele. Ah, não quero essa bênção não, pastor. Não é o tipo de bênção que nós pensamos quando nós oramos a Deus, né? Senhor, me abençoa. Paulo está falando assim, está abençoando. A graça de padecer por Cristo. A disposição revelada nos sofrimentos por Cristo. Lembra do testemunho da igreja chinesa que a gente começou falando? Eles queriam essa graça, estavam prontos a serem mártires por Cristo, a irem a lugares mais perigosos. Porque eles criam naquilo, eles viviam aquilo. Ou creem e vivem isso. E nós? Estamos dispostos a sofrer por Cristo? E essa pergunta pode se tornar muito perigosa. Porque talvez ela traga à nossa mente a seguinte mentalidade: se o nosso país começar a ser perseguido, eu vou estar disposto a sofrer e entregar a minha vida por Cristo. Talvez isso seja uma realidade, inclusive. Mas é uma realidade que hoje para a gente está distante. Não há perseguição no nosso país. Então, que tipo de sofrimento e de disposição? Talvez nós falemos assim: eu estaria disposto a sofrer por Cristo. Mas às vezes eu não estou disposto a deixar o meu sofá e o meu conforto para ir ajudar meu irmão, para servir ao Senhor. Será que eu estou disposto a sofrer por Cristo? A adorar o Senhor em todos os aspectos, em todas as oportunidades que nós temos. Às vezes Deus coloca uma dificuldade em nossa vida e a gente já se desespera. Deus me abandonou. Será que vale a pena servir a Cristo? Por uma dificuldadezinha. Muitas vezes nós parecemos aquelas crianças mimadas, que tem tudo, mas que ao receberem um simples não, elas se desesperam. E aí começam a afirmar: meus pais não me amam, ninguém considera o que eu desejo. Quero ler um texto para você das Escrituras, não precisa abrir. Um texto que o apóstolo Paulo, eu coloquei esse texto aqui, mas não precisa abrir, tá? Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim, a partir do versículo 23, falando de outras pessoas, né, falsos líderes da igreja de sua época. Ele diz assim: são ministros de Cristo, eu ainda mais. 2 pontos. Tem no texto aqui. Ele começa a mostrar como ele é ministro de Cristo. Como ele está servindo a Cristo. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes.
5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. E além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Então Paulo dá um currículo aqui dos sofrimentos que ele definiu como ministério. Olha como eu ministro, olha como eu sirvo. Aí ele dá um relatório do seu ministério, do seu serviço. Por isso que a pergunta é: você está disposto a sofrer? Vivemos a época da supervalorização da felicidade, em que o lema, consciente ou inconsciente, é: se não te faz feliz, não faça, deixe, abandone. Se não te deixar bem consigo mesmo, afinal de contas, a gente estava brincando com isso no CAD sexta-feira, brincando não, refletindo sobre isso, num linguajar religioso que a gente falou, Josias, lá, Deus quer que você seja feliz. Então, se você não está feliz, abandone. Se você não se sente bem, deixe. Nós criamos uma falsa mentalidade. É evidente que andar com Cristo e viver com Cristo traz alegria, é fruto do Espírito, mas não é esse tipo de alegria falsa que o mundo está propagando. De você se sentir bem consigo mesmo, de você não ter que se esforçar, de você não sofrer. Esse é um tipo de alegria temporário e que gera crentes mimados, que estão correndo atrás de ser feliz, em vez de correr atrás de servir ao Senhor, que vai trazer verdadeiro contentamento. Paulo, que trouxe toda essa lista aos Filipenses, ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Verdadeiro contentamento em meio aos sofrimentos. Agora, quando a nossa felicidade depende da circunstância, nós estamos vivendo de maneira bem miserável. Porque nossa felicidade não está em Deus, mas está naquilo que vai mudar, vai ser transitório, vai passar. Por isso que a disposição de sofrer, de não evitar o sofrimento, mas de se desgastar para servir a Cristo, é fundamental para fazer discípulos. E a pergunta inicial, que volto agora, é: você está disposto a fazer discípulos? Está disposto a se esforçar, negar a si mesmo, sofrer para cumprir a missão que o Senhor nos deixou? Discipulado envolve esforço, envolve dedicação, envolve disposição. Sem isso não há discipulado. Sem isso não há como obter verdadeira edificação. Na vida cristã, no ministério, quando eu digo ministério, não estou falando agora ministério pastoral, estou falando do ministério que o Senhor nos deu, cada um de nós aqui, envolve um esforço consciente, uma dedicação total da vida, para que os frutos sejam evidenciados. E eu não estou excluindo a soberania do Senhor dizendo isso.
Paulo, que nós citamos aqui bastante na mensagem, talvez seja o escritor do Novo Testamento que mais fala sobre a soberania do Senhor, sobre todas as coisas. Mas dedicou a sua vida. Ele não agia assim, não, Deus é soberano, Ele vai edificar a igreja dele, Ele vai salvar os seus, então eu vou deitar aqui e esperar. Ele tinha consciência da soberania e do trabalho de Deus. E ele tinha consciência que Deus usava isso em meio ao seu esforço e dedicação para cumprir o ministério que Deus tinha dado para ele. E essa deve ser a própria mentalidade que nós devemos ter. De que o Senhor é soberano e vai salvar quem Ele quiser, vai edificar quem Ele quiser, mas que Ele faz isso por meio do ministério que Ele deu para a sua igreja. Ministério que deve ser feito com zelo, dedicação, disposição. De se negar, de sofrer, de se esforçar para que a obra de Cristo e o discipulado na vida dos nossos irmãos e na nossa própria vida se torne cada vez mais real e cada vez mais parecido com o caráter de Cristo em nossa vida. Que Deus nos dê coragem e disposição para viver essa realidade.